E a operação da Polícia Federal também repercute, é claro, no meio político em Brasília. E quem está acompanhando tudo por lá é a repórter Andréia Sadi. Boa tarde, Andréia. Você conversou com o deputado Eduardo Cunha, né, sobre essa operação e ele afirma que não tem relações com o Funaro, não é isso? Oi, Cecília, boa tarde. Exatamente, que ele disse que não tem nenhuma relação comercial com o doleiro que foi preso hoje nessa operação da Polícia Federal. Respondendo a uma pergunta minha exatamente sobre quais eram as ligações dele com esse doleiro apontado como doleiro ligado a ele. Diz que não tem nenhum tipo de relação comercial e diz também que não se lembra a última vez que esteve com o Funaro. Diz que faz bastante tempo, nas palavras dele, que não falava com o doleiro, mas disse que certamente não se encontrou com o doleiro aqui em Brasília, nem na residência oficial, também nem na presidência da Câmara, no período em que Eduardo Cunha comandava a casa. E aí eu perguntei sobre uma eventual preocupação de uma delação de Funaro, agora que ele foi preso pela Polícia Federal. E Eduardo Cunha respondeu assim: eu não temo delação de ninguém, não tenho com que me preocupar, porque uma coisa é falar, outra coisa é provar. São as palavras do deputado Eduardo Cunha. E aí completou também falando sobre a delação do Fábio Cleto, que é o ex-dirigente da Caixa, e essa delação de Fábio Cleto foi uma das delações que baseou essa investigação da Polícia Federal. Ele disse o seguinte, que ele desafia, sem citar o nome de Cleto, mas desafia qualquer ato que foi narrado nessa delação ser comprovado. Cecília, são as palavras de Eduardo Cunha. Lembrando que ele está na mesma linha de sua defesa ao longo de todas essas denúncias, investigações das quais ele é alvo. Ele está repetindo esse discurso. Então foi isso que ele disse, que, segundo Eduardo Cunha, ele não tem nenhum tipo de relação comercial com o Funaro e diz que não teme, não está preocupado com uma delação premiada por parte do doleiro que foi preso hoje. André, como é que o Palácio do Planalto está avaliando essa nova operação dentro da Lava Jato, hein? Pois é, Cecília, o Palácio do Planalto, integrantes aqui do governo me dizem assim, olha, a situação de Eduardo Cunha, que já estava ruim, agora vai piorar, mas não é a situação política não. A situação política, tanto para o governo como para o Congresso, já está praticamente definida. Eles acham que a situação de Cunha vai piorar no meio jurídico. Por quê? Porque já tem um monte de delação, Eduardo Cunha já é alvo de denúncias, ele já é réu 2 vezes no Supremo Tribunal Federal e agora ele pode inclusive enfrentar uma nova delação, essa exatamente de Funaro, que foi preso hoje. Então eles acham que isso vai complicar ainda mais a situação de Cunha lá no Supremo se ele ainda mantiver o foro privilegiado. Enquanto isso, os integrantes aqui do governo seguem dizendo que a sucessão na Câmara não é um problema deles, é uma questão do Legislativo, embora vários candidatos à sucessão de Eduardo Cunha tenham procurado integrantes aqui do governo, viu, Cecília, para garantir, para cobrar exatamente isso, uma posição de distanciamento deles, um compromisso deles de não ter o compromisso, na verdade, com candidatos lá na Câmara para a sucessão de Cunha. Eles estão monitorando essa disputa, mas estão dizendo que, por hora, isso é um problema do Legislativo. O que eles estão aguardando, na verdade, Cecília, é o desfecho desse caso envolvendo Eduardo Cunha lá na Câmara em relação ao processo que pede a cassação do mandato dele. Mas, na avaliação do governo, esse desfecho só vai vir em agosto, porque agora o que a gente vai ver lá na Câmara é exatamente um recesso branco, uma espécie de recesso branco. Essa é a expectativa aqui do Palácio. Enquanto isso, eles seguem acompanhando os desdobramentos desse caso. Cecília.